Olá, tudo bem? Então, eu me chamo Gil da Barraca, moro aqui em Capim Grosso e eu não posso falar bem de mim. Quando nós falamos bem de nós mesmos, nos tornamos pessoas arrogantes e presunçosas. Mas eu me conheço e eu sei que sou um cidadão de bem. Eu sou adventista do sétimo dia, eu sou pregador do evangelho gratuito, eu prego de forma voluntária, eu não recebo para pregar o evangelho, eu faço por amor a Cristo. E há 5 anos, vai fazer 6 anos que eu me rebatizei na igreja adventista. Desde então eu tenho como missão pregar o evangelho. Porém, eu estou sendo muito criticado aqui na minha cidade, nas redes sociais, por eu ser um pregador do evangelho e estar me posicionando diante da política. Eu me posiciono ao lado de Bolsonaro. Por quê? Porque eu sou cristão, mas eu também sou um cidadão. Algumas pessoas dizem que religião não se mistura com política e vice-versa. O que não pode se misturar com a religião é a politicagem, o partidarismo. Mas a política e a religião estão entrelaçadas desde que a história surgiu, desde o início da história. Desde quando começou a rebelião lá no céu através do anjo que se rebelou contra Deus, e assim sucessivamente ele vem se materializando, ou melhor, se encarnando através de pessoas. Começou através da serpente, levando Eva ao pecado, depois de sucessivos reinos pagãos que vem tentando estabelecer o seu reino, o reino de Satanás, através de homens. Por trás desses homens, muitos não sabem, mas estão se tornando instrumentos do inimigo. E, ou seja, se você for estudar bem a Bíblia, você vai ver que a política ela está totalmente entrelaçada com a religião. Foi assim, está sendo assim e será assim até o cumprimento da história, até a volta de Jesus. Se você for para o livro de Daniel, do profeta Daniel, você vai ver que sucessivos reinos foram levantados e foram dando lugar a outros. Reinos, impérios que foram caindo e foram sendo substituídos por outros. Era uma guerra entre o bem e o mal. E essa guerra ainda está em vigor. E eu nunca me posicionei tão politicamente a nível federal como tenho me posicionado hoje. No passado eu até me posicionava porque eu apostava. Eu era apostador de política, né? E eu apostava e por isso eu me posicionava. Eu cheguei a cogitar não votar mais no PT e eu achava que o PT realmente não seria bom para o país. E a primeira eleição de Lula eu falava que não era a favor porque eu não imaginava que um sindicalista pudesse ser bom para o Brasil. Eu achei que ele ia negociar os nossos valores e a nossa fortuna, a nossa pátria. E eu questionava, eu era camelô, pegava feira nas feiras, e eu sempre falava com as pessoas que Lula não iria prestar. Porém, depois de um tempo, eu vi os projetos sociais que foram tirados da gaveta e sendo executados, e aquilo foi me levando a entender que Lula foi bom por um tempo. E eu mudei de ideia e votei em Lula, a última eleição dele, e as últimas 2 de Lula, votei em Dilma, por conta de Lula. Depois, quando tirou-se o pano do buraco, percebeu-se que o Brasil tinha entrado em um buraco sem fim, de dívidas, e o nosso tesouro foi fatiado com outros países, foi investido em vários países, e a promessa de que seria bom para o menos favorecido ficou só na promessa. Ele pegou e deu uma ração, com licença da palavra, para os menos favorecidos, simplesmente para garantir o voto. E ração essa, desculpa eu falar dessa forma, porque eu tenho muitas pessoas queridas que recebem esses auxílios, mas esses auxílios, na verdade, foi uma maneira ao qual o PT criou o nome de auxílio, né, de benefício social para garantir voto. E não é à toa que ele tem maioria aqui no Nordeste. Eu sou nordestino com muito orgulho, sempre trabalhei para honrar os meus compromissos, sempre fui honesto e até que me provem ao contrário, eu sempre defenderei a minha integridade. Moro em Capim Grosso há 22 anos, comecei trabalhando com banana, era Gil da Banana, hoje sou Gil da Barraca, tenho uma barraca aqui na praça e tenho minha loja, para a honra e glória do Senhor. E comecei assim, ó, uma barraquinha pequena, um carro de mão emprestado que eu não podia comprar, depois foi aumentando, fui agraciado com esse ponto na praça e graças a Deus hoje eu tenho uma loja e graças a Deus eu tenho como sustentar minha família. Então, por que eu estou falando isso? Não é para me exaltar, é para dizer que eu sempre batalhei para angariar o pão de cada dia e para honrar os meus compromissos.
Eu não estou aqui fazendo politicagem, eu não estou defendendo a brasa para minha sardinha, eu não estou aqui defendendo meus próprios interesses. E quando eu falo que deixei de votar no PT, é porque o que eu vi que o PT fez com o nosso país, a ideologia de gênero que queria ser implantada e não conseguiu, todos os meios que o partido da esquerda veio tentando trazer para o Brasil para deturpar os princípios de família e do cristão, não dá para a gente continuar apoiando algo dessa forma. Ainda que você venha a ser beneficiado de alguma forma por algum auxílio do governo, se esse governo é contra os princípios de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é por isso que eu não voto mais no partido da esquerda, em nenhum partido da esquerda. Não tenho nada contra a pessoa de Lula. Se ele errou, ele pague pelos seus próprios erros. Mas eu não sou obrigado a ser conivente com o erro dele. Se Bolsonaro errar, que ele pague pelos seus próprios erros. Mas o que um defende, o que o outro defende, eu como cristão não posso estar desse lado. Não tem como você dizer ser cristão e apoiar um governo que defende o aborto. Ele agora está com a falácia dizendo que não defende. Defende sim a legalização das drogas. Até você ver o seu filho drogado dentro de casa, você estabelecer metas, projetos para os seus filhos, e de repente você vê seu filho jogar tudo por terra, todos os seus planos por terra, por causa de um cigarrinho de maconha que ele só fumou para experimentar, para ver a sensação qual era, e ficou viciado. Quando a sociedade vai fechar as portas para ele, a escória vai se aproximar dele, as pessoas de bem se afastam dele. Por quê? Porque o uso de drogas causa isso com as pessoas. É a promessa de Satanás. É bom, a sensação é boa, é maravilhoso, mas as consequências são destruidoras. Então, como eu como cristão, não posso apoiar um partido que quer legalizar a maconha. E não é eu que falo, a mídia fala dos próprios apoiadores de Lula e o próprio Lula. Como é que um candidato, a presidência da República, diz que um marginal, um ladrão que vai roubar um celular, é simplesmente tomar uma cerveja de final de semana? Até o seu filho ser morto por esse ladrão que foi roubar um celular. Você que está tendo sua loja tentando ser saqueada por ladrões de celular, você não deveria ligar para a polícia. Você não deveria achar ruim, porque você vota no candidato que apoia que o ladrão roube o seu celular, roube o seu imóvel, quebre o seu patrimônio para tomar uma cervejinha. Então, seu hipócrita, antes de você me jogar pedras e dizer que eu estou errado, que eu não tenho que me posicionar politicamente, bota a mão na consciência e veja o que você está fazendo. Você está sendo conivente com o erro. Se esse país virar um caos, pode virar, mas não vai ser por minha causa, não vai ser por minha omissão ou por minha conivência, vai ser por sua causa. Então você precisa se posicionar sim. Aquele que não se posiciona para falar do bem, tem que se calar diante do mal. Então eu não irei me calar. Eu sou evangelista voluntário, prego o evangelho, sou da igreja adventista. Inclusive, eu não concordo com os nossos pastores em não se posicionarem. Muitos nossos irmãos leigos dentro da igreja, por falta de conhecimento, estão votando nesse partido errado, está apoiando esse sistema errado que é contra os princípios de Deus. Se os nossos líderes religiosos se posicionassem, orientassem, não no púlpito da igreja fazendo do púlpito palanque político, mas se falassem que nós não podemos apoiar candidatos que são contra os princípios de Deus, muito mais se faria pelo bem. Pregar o evangelho é defender princípios bíblicos. Isso é pregar o evangelho também. Como é que eu vou continuar pregando o evangelho votando em alguém que é contra tudo aquilo que eu prego que é pecado? Como é que eu vou ter autoridade para isso? Eu nem sei se vou voltar a pregar, porque eu estou muito decepcionado. Decepcionado com muitos dos nossos irmãos na fé. Que alguns são ignorantes, que não têm conhecimento, mas alguns que são evangélicos de carteirinha, nascidos na igreja, conhecedores da Bíblia, entre aspas, se dizem conhecedores da Bíblia e votam no partido de esquerda. Ou você é ignorante ou você não é cristão. Então você precisa reaver o seu conceito. Você tem que votar como assim diz o Senhor, não como assim diz a sua vontade. Ah, eu não vou votar em nenhum nem outro. Omissão também é pecado. Não existe a terceira opção. O muro pertence a Satanás. Você está na hora de sair de cima do muro. Você precisa lutar pelos direitos dos seus filhos. Cristo vai voltar sim, para que Jesus volte. A esquerda vai ter que entrar no poder mundial. Isso é bíblico. Mas não vai entrar com o meu voto e nem com o seu deve entrar. Lá em Lucas 17, capítulo 17, versículo 1, diz que é inevitável que venha tropeços ao mundo, mas ai de quem venha, por quem venha os tropeços. Aí você quer lavar as mãos? Você sabe quem foi que lavou as mãos na história, não sabe? Você é Pilatos? Você quer lavar suas mãos? Você é covarde? Eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu não sou partidário. Eu estou votando em princípios. Se o Bolsonaro errar, se for lobo em pele de cordeiro,
como alguns dizem, um dia vai aparecer, não terá o meu apoio. Eu estou defendendo o que ele no momento está defendendo, princípios bíblicos, princípios de família, princípios judaicos cristãos. É isso que eu devo defender. Se um dia ele deturpar esses princípios, ele não terá o meu apoio. Então, eu estou me manifestando aqui, sim. Voto em Bolsonaro porque até o momento eu acho que é a solução para o Brasil. Porém, volto a dizer, ele não é a solução da nação, não é a solução do mundo. A solução é Cristo. Mas não existe como eu dizer que sou cristão, me colocando omisso diante de situações como essa e votando também num candidato que é contra os princípios cristãos. Ser cristão é viver como cristão, é fazer o que o cristão deve fazer. Ser omisso não é papel de cristão, é papel de covarde. E a Bíblia diz para onde vão os covardes. Quer ouvir? Veja o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você é covarde? Eu não sou. Talvez eu não volte a pregar mais. Deus proverá. Porque eu não consigo olhar na cara de alguns irmãos que se dizem cristãos e apoiam um tipo de comunismo desse que vai escravizar a nossa nação, que vai escravizar os nossos filhos no vício. Lula pode ganhar, mas não vai ser com meu voto. Se quiser ganhar com o seu, que ganhe. Mas eu prefiro obedecer os princípios de Deus do que a vontade do homem. Ah, é um genocida. Genocida é quem rouba respiradores. Genocida era se ele tivesse comprado a vacina sem a comprovação científica e sem a liberação da Anvisa, e as pessoas que morreram depois da vacina e que estão tendo sequelas por conta da vacina, eu que o digo aqui, estou tomando remédio por conta de sequelas da vacina, aí sim seria taxado de genocida. Mas governadores que desviou dinheiro de respiradores e que pagou suas dívidas públicas com dinheiro que era para combater o Covid, esses não são genocidas, né? Seus hipócritas. Qual é o seu interesse? O meu interesse não é político, o meu interesse não é financeiro, o meu interesse é princípios, o meu interesse é espiritual. Não se cale diante dessa situação. Omissão não é opção. Eu conversei com um irmão um dia desse, um irmão em Cristo, quer dizer, eu acho que ele disse que não iria votar em Bolsonaro, porque simplesmente Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência e ele teria que esperar mais 5 anos para se batizar. Sendo que esse irmão teve um filho que foi escravo das drogas durante muitos e muitos anos. Era motivo de desgosto dele. Ele chegou até a ficar depressivo por conta dessa situação. Hoje, graças a Deus, o filho dele está liberto das drogas. E ele sarou da sua depressão. E ele vem com essa barbárie dizer que não vai votar em Bolsonaro e vai votar nenhum que apoia as drogas. Nenhum que apoia tudo que é contra os princípios de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, ou você não é cristão ou você é um ignorante. Que Deus tenha misericórdia da vida dos ignorantes. Ou melhor, dos ignorantes ele tem, porque lá em Atos 17, 30 diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aqueles que conhecem a verdade e vivem a mentira, esse sim vai ser queimado no lago de fogo e enxofre na volta de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Uma coisa eu digo, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Mas não preciso eu ficar sacudindo o tronco da árvore para que essa folha caia sem a vontade de Deus. A minha parte eu farei. Se você quiser, faça a sua. Agora eu sei que o lado certo, até o momento, é o que o Bolsonaro está defendendo. Deus, pátria e família. Não aborto, legalização das drogas e descriminalização de ladrões por roubar um celular porque vai tomar cerveja. Você fala tudo isso porque você ainda não foi vítima. No dia que você for vítima de uma situação dessa, eu quero ver se você vai continuar com esse pensamento obscuro. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Fiquem todos com Deus.